Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jasodanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Haribol. Jai, reverências Marcos Hanuman. Srila Prabhupada ki jai. Um Feliz Natal para todos. Bom, vamos seguir com a leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, o verso hoje é o verso número 21 do capítulo 15, é o terceiro canto. O título do capítulo: Descrição do Reino de Deus. O sânscrito é o seguinte: Shri Rupini Kvanajati Charanarabindam Lilam Bhojena Hari Sadmani Mukta Dosha Samlakshate Sfatika Kudya Upittaheni Samarjati Vajadanugrahaninya Jatna Shri Rupini Kvanajati Charanarabindam Lilam Vujena Harisadmani Mukta Dosha Samlakshate Sfatika Kudya Upittaheni Samarjati Vajadanugrahaninya Jatna. A tradução das palavras: Shri Lakshmi, a deusa da fortuna. Rupini, assumindo uma bela forma. Kvanajati, tilintando. Charanarvindam, pés de lótus. Lila ambujina, brincando com uma flor de lótus. Hari Sadmani, a casa da personalidade suprema. Mukta Dosha, livres de todos os defeitos. Samlakshyate, torna-se visível.
Sphatika, cristal, kudye, paredes, upeita, misturadas, hemni, ouro. Samarjati, iva, parecendo uma varredora. Yat anugrahani, para receber o favor dela. Anya, dos outros. Jatnaha, muito cuidadosas. Jai, reverências, ISKCON Rio de Janeiro. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então vamos agora à tradução. Nos planetas Vaikunta, as senhoras são tão belas como a própria deusa da fortuna. Essas donzelas transcendentalmente belas, com as mãos a brincar com lótus e guizos tilintando nos tornozelos, às vezes são vistas varrendo as paredes de mármore, que são enfeitadas a intervalos com bordas douradas, a fim de receberem a graça da Suprema Personalidade de Deus. Eu vou repetir. Nos planetas Vaikunta, as senhoras são tão belas como a própria deusa da fortuna. Essas donzelas transcendentalmente belas, com as mãos a brincar com lótus e guizos tilintando nos tornozelos, às vezes são vistas varrendo as paredes de mármore, que são enfeitadas a intervalos com bordas douradas, a fim de receberem a graça da Suprema Personalidade de Deus. Significado de Srila Prabhupada. No Brahma Samhita, afirma-se que o Senhor Supremo, Govinda, sempre é servido em sua morada por muitos e muitos milhões de deusas da fortuna. Lakshmi Sahasra Shatasam Brahma Sevyamanam. Esses milhões e trilhões de deusas da fortuna que residem nos planetas Vaikunta não são exatamente consortes da Suprema Personalidade de Deus, mas são esposas dos devotos do Senhor e também se ocupam a serviço da Suprema Personalidade de Deus. Aqui se afirma que nos planetas Vaikunta as casas são feitas de mármore. De forma semelhante, declara-se no Brahma Samhita que o solo dos planetas Vaikunta é feito de pedra filosofal. Desse modo, não há necessidade de varrer a pedra em Vaikunta, pois mal se vê poeira sobre ela. Contudo, a fim de satisfazer o Senhor, as senhoras ali sempre se ocupam em tirar poeira das paredes de mármore. Por quê? A razão disto é que elas anseiam alcançar a graça do Senhor por meio deste serviço.
Afirma-se aqui também que nos planetas Vaikunta, as deusas da fortuna são impecáveis. Geralmente, a deusa da fortuna não permanece quieta num lugar. Seu nome é Chanchala, que significa aquela que não é estável. Isso está entre aspas. Aquela que não é estável. O que não permanece num só lugar. Portanto, observamos que um homem que é muito rico pode tornar-se o mais pobre dos homens. Outro exemplo é Ravana. Ravana raptou Lakshmi, Sitaji, para seu reino, e em vez de ficar feliz pela graça de Lakshmi, sua família e seu reino foram aniquilados. Logo, Lakshmi, na casa de Ravana, é Chanchala, ou instável. Os homens de classe ou da classe de Ravana querem somente Lakshmi, sem seu esposo, Narayana. Por isso, eles se tornam inquietos devido a Lakshmi Ji. As pessoas materialistas criticam Lakshmi por ela ser Chanchala. Mas em Vaikunta, Lakshmi Ji está fixa no serviço ao Senhor. Apesar de ser a deusa da fortuna, ela não pode ser feliz sem a graça do Senhor. Embora a própria deusa da fortuna precise da graça do Senhor para ser feliz, no mundo material, até Brahma, a mais elevada das criaturas, busca o favor de Lakshmi para ser feliz. Vou repetir essa frase. Embora a própria deusa da fortuna precise da graça do Senhor para ser feliz, no mundo material, até Brahma, a mais elevada das criaturas, busca o favor da deusa da fortuna, de Lakshmi, para ser feliz. Srila Prabhupada Ki Jai. Eu vou repetir o verso. Shri Rupini Kvanajati Charanarvindam Lilam Bhujena Harisadmani Mukta Dosha Samlakshate Spatika Kudya Upittaheni Sammarjativa Jadanugrahani Nyajatna. Nos planetas Vaikunta, as senhoras são tão belas como a própria deusa da fortuna. Essas donzelas, transcendentalmente belas, com as mãos a brincar com lótus e guizos tilintando nos tornozelos, às vezes são vistas varrendo as paredes de mármore, que são enfeitadas a intervalos com bordas douradas, a fim de receberem a graça da Suprema Personalidade de Deus. Já é. Então, podemos
conversar um pouco sobre esse verso. Om Ajnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamin Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, nós estamos aqui acompanhando o Senhor Brahma. Ele está falando para os semideuses. Os semideuses estavam preocupados com a situação do universo, não é? Uma escuridão que estava impedindo que os semideuses prosseguissem executando a contento seus deveres. Então eles recorreram ao Senhor Brahma, e o Senhor Brahma está agora de fato explicando com mais detalhes a causa de tudo isso. Então ele estava narrando sobre seus filhos, os Kumaras, que podem viajar para qualquer lugar, tanto na existência material quanto no mundo espiritual. E ele explica agora sobre o mundo espiritual, porque os Kumaras foram lá. E nós podemos agora ouvir detalhes incríveis sobre o mundo espiritual. Isso é importantíssimo. Inclusive, Prabhupada lamenta o infortúnio das pessoas que, ao invés de procurarem esses tópicos, né, ouvir o próprio Senhor Brahma descrever o reino de Deus. Ao invés disso, as pessoas gastam, como se usa o termo, queimam sua
seu tempo com tópicos mundanos, não é? Então agora nós podemos ouvir detalhes impressionantes sobre como os habitantes do reino espiritual atuam, sobre o que existe lá. Aqui nesse verso especificamente, o Senhor Brahma está revelando os movimentos das senhoras que são tão belas como a própria deusa da fortuna. Em uma outra escritura, no Brahma Samhita, que foi citada aqui por Srila Prabhupada, o Senhor Brahma também cita, também fala sobre Lakshmis, as deusas da fortuna. Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha. Na verdade, também fala sobre detalhes interessantes da existência espiritual, né? Que onde como foi falado aqui, o solo dos Vaikunthas são feitos de pedra filosofal, Chintamani. Chintamani prakara sadmasu kalpa vrikshas. E lá existem árvores dos desejos. Tudo é consciente na existência espiritual. As árvores podem satisfazer nossos desejos. Kalpa vrikshas. Lakshavritesha surabhi. Vacas lindas, felizes, que produzem leite praticamente incessante, coloridas. Imagine um ambiente assim. Depois ele diz Lakshmi Sahasra Shata, quer dizer, milhões de deusas da fortuna, milhares e milhares de deusas da fortuna. Lakshmi Sahasra Shata Sambrahma Sevyamana. Sambrahma Sevyamana, que estão ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Aqui nesse verso nós temos um detalhe interessante. Srila Prabhupada diz que tais deusas da fortuna não são necessariamente todas esposas do Senhor, senão que são esposas dos devotos que ali residem, mas que estão ocupadas a serviço do Senhor. Então, sobre Lakshmi, vimos aqui que ela é chamchala, instável, não? Ela não permanece num só lugar. Nessa existência material, um homem muito rico pode tornar-se muito pobre. Então ela está se movimentando. É instável, chamchala. Ravana, como foi dito aqui no significado, Ravana capturou, né? Levou Lakshmi
Sita Devi, que é a própria Lakshmi, a deusa da fortuna, para seu reino, e o resultado disso, né, foi que ele perdeu a sua própria vida, seu reino. Então, Prabhupada diz, os materialistas nessa existência material estão todos interessados em Lakshmi sem o seu esposo Narayana. Dessa forma ela é chanchala, instável. Porém, no mundo espiritual, elas não conseguem parar de servir ao Senhor. Embora envolvidas ou envoltas numa atmosfera perfeita de beleza, a própria beleza de seus corpos e a beleza do mundo transcendental, a perfeição do mundo transcendental, como aqui é descrito, que elas podem ser vistas varrendo o mármore. Aqui diz, das paredes de mármore, varrendo assim uma possível poeira, que Prabhupada diz, como pode haver poeira num ambiente como esse? Mas às vezes elas são vistas varrendo as paredes de mármore, que são enfeitadas. Aqui mais um detalhe, é como se você abre uma janela e você pode ver os detalhes do mundo espiritual. Num verso só, você pode ver muitos detalhes. Aqui fala também que essas donzelas transcendentalmente belas, com mãos a brincar com lótus, elas estão felizes, não é? Estão felizes, brincando com lótus e os guizos tilintando nos tornozelos. Não podemos nem mesmo imaginar a tamanha beleza de tais habitantes do mundo espiritual. E elas podem ser vistas, quer dizer, embora envolvidas por tanta opulência, elas estão interessadas em quê? Varrer as paredes de mármore, que são enfeitadas a intervalos com bordas douradas. O que interessa a esses habitantes do mundo transcendental e espiritual, que é tão opulento que nós nem podemos imaginar quão opulento é essa região. Porém, os habitantes de lá estão muito mais interessados em obter o favor, a graça, a atenção da Suprema Personalidade de Deus. Por isso elas são vistas assim, varrendo, limpando uma suposta poeira que pode haver nos mármores ali das residências, dos palácios no mundo espiritual. É como você abrir uma janela e poder contemplar detalhes do mundo espiritual. Estamos tão absortos
tão envolvidos há tanto tempo nessa existência material, que por vezes duvidamos que possa existir um outro mundo. Porém, para nossa sorte, não é? Existe um outro mundo. Krishna fala isso para Arjuna. Olha, Arjuna, essa natureza material é assim, não é? Onde você for, a Brahma Bhuvanao Loka Punaravartino Arjuna, desde Brahma Loka, o planeta mais elevado, que já é um lugar muito opulento, mas até os Patalas, todos são lugares de miséria, onde repetidos nascimentos e mortes ocorrem. Mas aqueles que retornam à minha morada jamais voltam a nascer nessa existência material. Então nós precisamos ouvir não apenas que existe um outro mundo, mas nós podemos ouvir detalhes sobre esse mundo, mundo espiritual. Podemos, simplesmente ouvindo, nós podemos até, de certa forma, entrar nesse ambiente. Graças ao Senhor Brahma, que está descrevendo para nós aqui com tantos detalhes, não é? Os movimentos dos habitantes do mundo espiritual. Eu vou agora passar um pouco aqui passar um pouco no significado de Srila Prabhupada para que Prabhupada diz: aqui se afirma que nos planetas Vaikunta as casas são feitas de mármore. De forma semelhante, declara-se no Brahma Samhita que o solo dos planetas Vaikunta é feito de pedra filosofal, como esse verso supracitado, Chintamani, Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha. Desse modo, não há necessidade de varrer. Não precisa varrer a pedra em Vaikunta, pois mal se vê poeira sobre ela. Contudo, a fim de satisfazer ao Senhor, as senhoras ali sempre se ocupam em tirar poeira das paredes de mármore. Isso é muito significativo porque o padrão específico das atividades e da vida em Vaikunta é o serviço devocional. É o que há de mais relevante, importante. É a busca contínua do favor, do sorriso, da atenção da pessoa suprema, do Senhor Supremo, que, por sua vez, está pronto para reciprocar com seus devotos. Imagina poder receber o olhar, a atenção direta do Senhor Supremo. Não podemos sequer avaliar assim o que significa receber a atenção direta
o olhar, o sorriso do Senhor Supremo de satisfação com o nosso serviço devocional. Então, podemos entender também, a partir de um verso como esse, a natureza pessoal, a perfeição espiritual maior, não é amorfa, impessoal, vazia. A perfeição suprema acontece numa atmosfera onde a individualidade, a personalidade estão presentes em toda parte. Então, esse verso revela para nós um mundo transcendental, pessoal, cheio de atividades, cheio de beleza, cheio de residências, de árvores dos desejos, de vacas surabis, tanto que, imagina, o que se pode varrer num ambiente desse? Praticamente não existe poeira. Mas ainda assim, as deusas da fortuna estão ali ocupadas em varrer a pedra em Vaikunta. Algo que Prabhupada diz assim, qual a necessidade? E aí ele diz, contudo, a fim de satisfazer ao Senhor, as senhoras ali sempre se ocupam em tirar poeira das paredes de mármore. E por quê? A razão disto é que elas anseiam alcançar a graça do Senhor por meio deste serviço. Se podemos dizer que existe algum tipo de ansiedade na existência espiritual, é o desejo puro e perfeito pela atenção, por satisfazer o Senhor com o nosso serviço. Afirma-se aqui também que nos planetas Vaikunta, as deusas da fortuna são impecáveis. Geralmente a deusa da fortuna não permanece quieta num lugar. Portanto, observamos que um homem que é muito rico pode tornar-se o mais pobre dos pobres. Outro exemplo é Ravana. Ravana raptou, aí tem esse exemplo que eu comentei com vocês, não é? Os homens da classe de Ravana querem somente Lakshmi, sem seu esposo Narayana. Por isso eles se tornam inquietos devido a Lakshmi Ji. Porque eles sabem que Lakshmi, sem seu esposo Narayana, é Chamchala. As pessoas materialistas criticam Lakshmi por ela ser Chanchala, por ser instável. Mas em Vaikunta, Lakshmi Ji está fixa. Então aqui é algo importante. Entender que a Lakshmi, a deusa Lakshmi em Vaikunta, ela não é Chanchala, ela está estável, fixa no serviço ao Senhor. E aqui no final, Prabhupada diz que apesar de ser a deusa da fortuna, ela não pode ser feliz
sem a graça do Senhor. Imagina, a própria deusa da fortuna, significa que ela é proprietária de toda a fortuna, mas ela não pode ser feliz sem a graça do Senhor. Embora a própria deusa da fortuna precise da graça do Senhor para ser feliz, e agora para a gente ter uma ideia da posição de Krishna, embora essa deusa da fortuna, para ser feliz, ela precise da graça do Senhor, nesse mundo material, até Brahma é a personalidade mais elevada. Ele busca o favor de Lakshmi para ser feliz. E essa Lakshmi, da qual o próprio Brahma depende para sua felicidade, ela própria depende da graça de Krishna para sua felicidade. Eis a posição maravilhosa, super excelente do Senhor Krishna. Tá, então esse foi o verso. É importante que meditemos na existência espiritual. É importante que ouçamos quando Krishna diz: olha, Arjuna, além dessa natureza material, existe uma outra natureza suprema, espiritual. Ela existe eternamente. Quando essa natureza é aniquilada, a outra natureza eterna, ela permanece existindo. Então Krishna está interessado no retorno de suas partes integrantes para seu lar real, verdadeiro, natural. Nosso ambiente natural é o mundo espiritual. Estamos numa condição incompatível aqui. Somos seres eternos num mundo temporário. Essa incompatibilidade é o motivo de constante ansiedade. A solução para isso é o retorno ao lar, de volta ao Supremo. E podemos fazer esse retorno gloriosamente, mesmo numa era caída como essa, nós podemos retornar ao mundo transcendental por um processo sofisticadíssimo, que é muito simples, mas é o mais potente de todos os processos, que é o cantar do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantando esses nomes, nós estamos indo direto para o mundo transcendental, para o mundo espiritual. É a forma mais segura, perfeita, mais eficiente, rápida de viajar de volta ao Supremo. Então, que todos possamos tirar proveito agora, mesmo nessa era difícil que é a Kali Yuga, cantando os nomes de Krishna e ouvindo sobre o mundo espiritual. Esse ambiente está lá. O mundo espiritual está disponível para os seres espirituais.
E nós somos seres espirituais que, infelizmente, ficamos encantados, atraídos pela energia material e terminamos esquecendo de nosso lar, de nosso habitat, tentando de alguma maneira encontrar a felicidade nessa existência material que é naturalmente, como diz, Dukhalayam. Dukhalayam ashaswatam. Mam upetya punar janma Dukhalayam ashaswatam. Esse mundo material foi e será sempre Dukhalayam ashaswatam, um lugar inóspito para um ser espiritual. Somos espíritos e não matéria. E o nosso lugar, como está descrito aqui, está à nossa espera. Precisamos nos animar para o grande retorno, para triunfar nessa vida, nessa existência material, valendo-nos do processo deixado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna. Tá, então é isso que eu queria falar sobre esse verso. Eu vou ler mais uma vez, é tão estático, não é? Poder ouvir esses detalhes. Shri Rupini Kvanajyati Charanaravindam Lilam Bhujena Harisadmani Muktadosha Samlakshate Sfatika Kudya Upitya Hemni Samarjati Vajadanuggrahani Nyajatna. Nos planetas Vaikunta, as senhoras são tão belas como a própria deusa da fortuna. Essas donzelas transcendentalmente belas, com as mãos a brincar com lótus e guizos tilintando nos tornozelos, às vezes são vistas varrendo as paredes de mármore que são enfeitadas a intervalos com bordas douradas. Elas fazem isso a fim de receberem a graça da suprema personalidade de Deus. Haribo, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Bom, deixa-me ver se eu... já chegou no tempo, vamos ver. Marcos Hahnemann diz: jubilosa descrição das atividades das deusas da fortuna para agradar ao Senhor e chamar sua atenção. Isso! Hare Krishna, Marcos Hahnemann. Hare Krishna. Os materialistas querem o poder e não o poderoso. Sri Krishna. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso não é muito inteligente, não é? Não é nada inteligente. Foi exatamente o que aconteceu com Ravana. Então ele perdeu tudo por causa dessa consciência. Então, que desejemos não o poder, mas o poderoso, a fonte de todo o poder. Como Krishna diz, Aham Sarvasya Prabhava. Ele é a fonte de tudo, de todos os mundos, tanto materiais como espirituais. E nosso alvo, nossa meditação, nossas atividades devem todas convergirem na direção do Senhor Krishna, para agradá-lo, para satisfazê-lo. E é um fato que nessa Kali Yuga, Krishna olha rapidamente, com muito, de forma muito atenta para aqueles que estão cantando os seus santos nomes. João César de Moraes, Hare Krishna Prabhu.
Jai Prabhu, uma pergunta em relação ao empenho nosso de autorrealização. O que deve ser prioridade nossa? Ser puro para voltar ao mundo espiritual ou ser puro para ficar aqui? O que é mais importante? Deixa eu subir mais um pouco. Em qualquer circunstância, eu diria que o estado de pureza é sempre o ideal. Se nos purificamos nessa existência material, chegaremos à conclusão de que ela não é interessante para nós. No estado puro, queremos servir a Krishna. E Krishna cria essa existência material, mas ele próprio, ele nem vem, nem fica aqui. Então, no estado puro, a alma quer servir ao Senhor, e o Senhor está presente no mundo espiritual, pronto para aceitar esse serviço. Agora, um devoto puro, ele vem e permanece algum tempo nessa existência material para cumprir um serviço. Se estamos nesse mundo material com desejo de permanecer nele, significa que o nosso estado de pureza ainda está comprometido. Ou seja, não estamos completamente puros. Quando atingimos o estágio de pureza, de fato, nem estamos exatamente nessa existência material. Desculpe, eu preciso atender ao Chaitanya. Acho que eu vou fazer uma leitura agora. Só um instantinho de nada. Desculpa. Jai Prabhu Chaitanya. Bom dia, eu estou acabando aqui uma aula do Rio de Janeiro, só estou finalizando. Tá? É coisa só, pode ser? É só um instantinho mesmo. Tá? Tá, estou terminando. Haribo. Então, João César, eu diria que o estado de pureza deve ser nossa meta, devemos nos purificar. Tudo que é puro é mais agradável. Por exemplo, água, queremos água pura, queremos ar puro, porque no estado puro essas substâncias são mais agradáveis. Da mesma forma, a alma no estado puro é mais agradável. Então, quer estejamos no mundo material para a execução de algum serviço do Senhor, precisamos dessa pureza. Temos que nos manter puros aqui. Enquanto Krishna desejar, ou enquanto Krishna quiser que permaneçamos aqui, tudo bem, mas que estejamos aqui puros. No estado puro, Krishna estará sempre acessível. Mas por exemplo, um devoto, por exemplo, ele não quer ficar puro no estágio mais avançado. O devoto não quer ficar puro exatamente para voltar. Ele quer só servir a Krishna. Então ele nem está pensando mesmo em liberação. Esse é um estágio muito avançado de perfeição. Então o objetivo de purificar toda a sua existência
é um só, que eu sirva Krishna em qualquer circunstância. Se for necessário ir ao inferno, o devoto estará preparado para ir ao inferno, mas a sua meta ao procurar a purificação cada vez vai se refinando até o ponto de, por exemplo, se purificar para voltar para o mundo espiritual, ou para alcançar alguma liberação, é um estágio importante, sem dúvida, mas o estágio mais elevado da pureza é o serviço imotivado e ininterrupto em qualquer circunstância, quer aqui nesse mundo material, quer no mundo espiritual. O devoto está motivado a viver única e exclusivamente por estar atendendo ao desejo do Senhor. Então ele, por exemplo, vem a esse mundo, enfrenta esse mundo material cheio de problemas, mas ele permanece aqui única e exclusivamente para atender o desejo, a ansiedade do Senhor Supremo em organizar o retorno de suas partes integrantes. Certo? Eu espero ter contemplado sua pergunta. O Prabhu Marcos Hanuman, cante um pouco mais para nós, antes de atender ao outro chamado. Jai Srila Prabhupada. Tá bom. Então, muito obrigado. Vou cantar um pouquinho e a gente finaliza. Om Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Iva Vasishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vasishyate. Om Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vasishyate. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol! Muito obrigado pela atenção de todos. Entendi a intenção, está acima de tudo. Isso, é isso aí, João César. Haribol! Tá, peço desculpas, vou ter que concluir, tá? Haribol!